O Eduardo Cudê, na sua entrevista coletiva ontem, disse que o principal mérito foi dos jogadores. Não, Cudê. Tu estás enganado. O principal mérito foi teu. Fala, gurizada. Vamos para os cortes de hoje? Vamos nessa, então, as coisas mais importantes que o Baldasso disse durante o dia. Antes, é importante também te perguntar o seguinte. Tu tá com a prestação do carro atrasada? 1, 2, 3 prestações atrasadas. Daqui a pouco estão te ameaçando até de busca e apreensão do carro. Hein? E agora? Imagina perder um bem que tu adquiriu. Não, calma. Respira. A Líder Assessoria vai negociar tudo para ti. Líder Assessoria, tá bom? Os profissionais que vão renegociar através de uma ação, estabelecer acordos importantes para que tu não perca o teu bem e resolva o teu problema, não pague juros abusivos e tal, tá legal? Líder Assessoria nesse WhatsApp que tá aqui na tela, resolve esse problema e vamos para os cortes. Primeiro que não dá para analisar o jogo por si só. O que aconteceu ontem fora do Beira-Rio, acho que o Weber foi muito feliz quando disse que o Inter entrou em campo já ganhando de 1-0, pelo que a torcida estava fazendo. Nunca se viu o Beira-Rio cantar tanto, nunca se viu um Ruas de Fogo parecido, nunca se viu nada parecido em Porto Alegre. E dentro do campo, gurizada, e aí eu acho que as primeiras referências de análise nós temos que fazer, até porque nós temos muitas coisas importantes pela frente agora, e a gente tem que entender o que aconteceu ontem. A velha história do saber por que perde, mas saber por que ganha. O Eduardo Cudê, na sua entrevista coletiva ontem, disse que o principal mérito foi dos jogadores. Não, Cudê, tu estás enganado. O principal mérito foi teu. O grande vencedor da noite de ontem no Beira-Rio foi Eduardo Cudê. Eduardo Cudê, o grande vencedor da noite. Pela estratégia perfeita e pela montagem perfeita do time que entrou em campo, com as funções muito bem designadas, que fizeram do Inter um time que ontem em campo amassou o River Plate. Senhoras e senhores, eu estou dizendo isso, gravem isso para o resto da eternidade. O Internacional amassou, encurralou o River Plate ontem no estádio Beira-Rio. O River Plate fazia cera durante todo o jogo para tentar conter o ímpeto do Internacional, avassalador ímpeto do Internacional. Mas não era só no espírito. Não era só no espírito. Porque isso poderia até vir da arquibancada. Era na bola. Era na bola. O Cudê escala o time do Inter ontem, corrigindo os dois principais problemas das suas primeiras escalações desde que ele voltou para o Internacional. Ele tirou o Depena e botou o Maurício. Essa é uma. E a outra, ele trouxe o Alan Patrick de volta para o meio-campo. E isso resolveu muita coisa. O Alan Patrick foi um maestro no jogo. E eu teria aqui a possibilidade de citar, e vou citar durante o programa, várias individualidades. Porque o time todo ontem jogou bem. Alguns monstros, como o Gabriel Mercado e como o goleiro Rocher. Mas eu posso citar o Bustos numa noite fenomenal, o Wanderson em uma grande recuperação, voltando a ser o grande Wanderson, o próprio Alan Patrick que eu citei, o René fez uma partida monstruosa, o menino Johnny, soberano na abertura do meio-campo. Eu posso citar muitas individualidades, mas a noite de ontem foi de Eduardo Cudê. O técnico Eduardo Cudê montou a estratégia perfeita para fazer o que o Inter fez. O Rocher é interessante, a nota é muito boa. O Rocher ele não fez uma grande defesa no tempo normal e nem nos pênaltis. Mas o Rocher tem algumas coisas que mostram e justificam a sua contratação. Vocês lembram ontem, quando o Bustos sofre o pênalti e o jogo segue sem a bola sair? O que o Rocher fez? O Rocher se atirou em campo para parar o jogo. Porque ele sabia que se passasse muito tempo ia esfriar a análise do VAR. E ele se joga em campo e o jogo para. E aí o juiz ouve o VAR, que faz uma cagada, porque foi um pênalti claro. Mas o Rocher mostrou ali o que é ser um goleiro experiente. O Rocher na cobrança de pênaltis, quando ele diz pro Vitão, segura, quem vai bater essa merda sou eu, ele assume um risco gigantesco. Se ele não faz, a crítica ia ser imensa. Mas a personalidade dele para fazer aquilo, porque ele se sentia seguro para fazer aquele gol, foi incrível. A contratação do goleiro Rocher, ela é diferente e absolutamente justificada e é um grande mérito da direção do Internacional. O John, tecnicamente, talvez fizesse as mesmas coisas que o Rocher fez ontem, mas o John não teria esse espírito diferenciado de um goleiro sul-americano que entende o tamanho do jogo de ontem. O Mercado ganhou nota 10, não pelo gol que fez e não por ter cobrado bem o pênalti no final. O Mercado ganhou nota 10 porque ele entende o que é a partida. Eu sou um cara que defende o Nico Hernandes de titular e não o Mercado, porque o Mercado estava muito mal na temporada. Mas eu disse antes do jogo de ontem que o jogo como o de ontem é ele, Mercado, que tem que jogar. Ontem nós tínhamos em campo um jogador de Copa do Mundo.
jogador de Copa do Mundo em campo. Ele jogou uma Copa do Mundo ontem. Ele não deixou os atacantes do River Plate se mexerem. Ele deu todo o espírito de todo o sistema defensivo. Impecável. Nota 10 para o Gabriel Mercado. O que aconteceu com o Ener Valencia? O Ener Valencia jogou 6 jogos com a camisa do Internacional. Nos 4 primeiros, que valiam menos, ele não foi bem. Não foi bem, estava chegando, se adaptando e tal. E aí eu disse, e vocês pensavam parecido. Porra, agora contra o River, Ener, acabou a brincadeira, meu velho. Contra o River, quando começar os confrontos contra o River, acabou a palhaçada. Velho, jogou muito lá na Argentina, fez gol, bicicleta, e ontem jogou muito também. Não fez gol ontem, mas estava presente em tudo, foi um inferno na vida da zaga do River. Eu estou plenamente satisfeito com o Ener Valencia. Estou plenamente satisfeito com o Ener Valencia. Eduardo Cudê acertou tudo, acertou a estratégia, acertou as substituições, acertou as correções que fez na escalação principal, acertou as modificações táticas que estabeleceu para começar o jogo, pensou muito bem o adversário, trancou o adversário, acertou tudo, impecável. A vitória de ontem é de Eduardo Cudê, nota 10. Olha, gurizada, pode trazer para nós, velho. Isso foi, cara, não existe isso aí, cara. Não existe isso. Que clube de futebol é recebido dessa forma pelo seu povo para um jogo, cara? Os caras enlouquecidos, tava todo mundo muito louco ontem. O Fontes trazia o relato desde o começo da tarde. Não era felicidade, estou acreditando, que legal está aqui. Não, a galera estava louca. As pessoas estavam fora de si no Beira-Rio ontem. Fora de si. Tinha 30 mil pessoas fora do estádio esperando o Inter. 30 mil pessoas. Parte dessas entraram no estádio depois e tinha certamente ali muito colorado que nem tinha dinheiro para entrar no estádio e estava ali só para recepcionar o ônibus. Isso foi incrível, gurizada. Ontem assim, se criou uma aura ontem para a gente imaginar coisa maior nessa temporada. Para imaginar coisa maior. Gurizada, a gente vai começar a projetar em seguida o futuro. Nós estamos ainda buscando coisas de ontem. O Internacional ontem se habilitou a ganhar o título da América. Se habilitou a ganhar o título da América. E eu quero falar sobre isso com vocês na sequência. Isso é lindo, cara. Olha o que tinha de gente fora do estádio. Gurizada, ontem que nós tivemos o Beira-Rio, foi uma das manifestações mais expressivas de uma torcida de futebol que eu vi na minha vida. E eu tenho quase 50 anos. Eu não vi só a torcida do Inter. Eu viajei o mundo inteiro fazendo futebol. Eu já cobri final de campeonato brasileiro na Arena da Baixada em 2001. Em 99, eu acho que foi que eu cobri uma final de campeonato brasileiro no Mineirão, Atlético Mineiro e a torcida do Atlético é foda. Atlético Mineiro e Corinthians. Eu não tinha visto coisa parecida com o que nós vimos ontem. Não tinha visto. O que nós vimos ontem no Beira-Rio foi uma expressão de uma torcida que é diferente de todas as outras. Aquelas imagens do Lucas Weber, da torcida subindo no ônibus, ruas de fogo, incrível, incrível, foi tudo incrível, dentro do estádio. O Paulo Brito, que já é meio surdo, ele teve que aumentar o retorno porque ele não conseguia se ouvir dentro do estádio, de tanto barulho que a torcida do Inter estava fazendo. A torcida do River Plate ontem dentro do estádio parecia uma torcida de gatinhos miando no cantinho da sala, com o que a torcida do Inter fez. Então, assim, jamais comparem. Jamais comparem a torcida do Inter com outra torcida aqui do Rio Grande do Sul ou coisa parecida. Nunca mais façam. Eu tô acabado, velho. Eu tô demolido. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Ontem, primeiro o que foi a jornada toda, né? O entusiasmo, a alegria, o êxtase, o nervosismo, a tensão, depois a alegria de novo. Foi uma descarga emocional para demolir qualquer um. Eu vou confessar para vocês, nós saímos aqui da jornada 1 da manhã. Eu tinha que acordar cedo hoje de manhã para gravar um monte de vídeo para postar para vocês, tal, me preparar para o coffee. Eu tomei uns negocinhos para dormir. Tomei uns negocinhos para conseguir dormir algumas horas, porque eu ia deitar na cama ontem às 1 da manhã, eu ia dormir às 4 para acordar às 6. Não dava, eu precisava descansar. Ainda mais com a descarga que foi. Tomei o negocinho, melhorou um pouco. Deu para dar uma dormidinha. Acordei às 6 da manhã e correria. E a cabeça girando com o que aconteceu ontem, porque a gente está tentando assimilar ainda. A ficha está tentando cair. E nós já estamos pensando em Bolívar. E estamos no ar de manhã, estamos donos da bola. E loucurada. E vambora. Eu estou demolido. Estou cansado. Olha. Eu quero dizer uma coisa para todo mundo que está assistindo. Nunca valeu tanto a definição do voltar vivo. O Inter é melhor que o Bolívar. Só que eles na altitude são quase imbatíveis. Gurizada, não pensem que isso é bobagem. La Paz tem 4.100 metros de altitude no aeroporto e 3.900 metros de altitude na cidade onde o Inter vai jogar.
Eu já estive lá em alguns jogos. Eu, em La Paz, eu tive tontura, dor de cabeça insuportável, vômito, desmaio, tudo que tu pode imaginar. Tu puxa o ar e o ar não vem. É um horror, não é bobagem. Eu acho, inclusive, que deveria ser proibido, tá? Porque eu acho que isso altera a condição desportiva. É doping. É doping. Então, para mim, seria proibido o jogo nesse tipo de altitude. Mas não é, e nós vamos ter que jogar lá. Então, eles ganharam todos os jogos lá e daqui a pouco o Weber vai fazer isso. É voltar vivo. Voltar vivo. O Bolívar meteu 2 gols de diferença no Atlético. O Atlético praticamente não voltou vivo, mesmo que tenha feito os 2 gols em casa. Então, assim, voltar vivo. Vou dizer mais uma para vocês. Nós vamos ganhar o jogo no Beira-Rio. Pode anotar aí. No Beira-Rio, o Inter vai ganhar do Bolívar. A questão é o casamento do agregado. As pessoas costumam dizer que é confronto de 180 minutos. Não. Não é de 180 minutos. É de 90. É lá que vale. Aqui nós vamos ganhar. É lá que vale. Voltar vivo. Eu não sei qual vai ser a estratégia do Inter. Isso certamente o Lucas Fontes pode falar sobre isso, mas certamente ainda não há uma estratégia definida. Dizem os especialistas, e eu já vou pautar vocês aqui. Eu quero que vocês ouçam um especialista para a gente botar no ar aqui. Não sei se é pneumologista, que tipo de especialista a gente vai falar aqui, que explique os efeitos da altitude e qual é a melhor atitude diante desses casos. Eu já ouvi alguns especialistas dizendo o seguinte: quando é jogo assim, ou tu chega uma semana antes no lugar, para o teu organismo começar a se adaptar, ou tu chega na tarde do jogo, para não dar tempo de ter tantos efeitos. Não sei o que o Inter vai fazer. Acho difícil, por ter campeonato brasileiro junto, que o Inter vá uma semana antes. É capaz de o Inter ficar em Santa Cruz de la Sierra. Já vou dizer o que o Inter deve fazer. O Inter deve ficar em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, que é a nível do mar, e no dia de manhã do jogo pegar um avião para ir para La Paz. O Inter deve fazer isso, tá? Então, assim, tem que pensar muito bem fisicamente esse confronto. Fisicamente esse confronto. Porque jogar lá, velho, é um horror. É isso aí, tanta coisa errada feita já nessa gestão. Quem sabe ela não termina certa. E aí a gente apaga o errado. Não tem como mudar o errado agora, né? Então vamos pensar que o certo pode estar acontecendo, gurizada. O Internacional, existem 8 times classificados que vão estar classificados às quartas de final da Libertadores. O Inter, neste momento, está na mesma condição que os outros 7. O Inter está na mesma condição que os outros 7 na briga pelo título, com a mesma chance. Ah, Baldasso, mas o Flamengo... O Flamengo o quê? O Flamengo está se atrapalhando todo. Ah, mas o Palmeiras o quê? Gurizada, nós estamos no bolo igual todo mundo agora. A gente não estava ontem. Ontem a gente não estava. Ontem a gente tinha desvantagem. A gente precisava reverter uma vantagem do adversário que era melhor do que nós. O mais difícil era ontem. Agora é só fazer a coisa certa. É só fazer a coisa certa e ontem nós fizemos tudo certo. Olha, gurizada, não duvidem. Não duvidem.